pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li no ano de 2020. A lista não tá numa ordem de preferência, eu coloquei numa ordem cronológica. Eu abri o meu perfil lá no Goodreads e vi, numa linha cronológica as minhas leituras e fui pegando as que eu acho que cabem aqui nessa lista de melhores do ano. Então a gente começa lá em janeiro, quando eu terminei um livro muito bom, que é esse aqui, O Vestígios da Trindade. Esse livro é um livro de especulação teológica e ele fala sobre esses vestígios da Trindade, especificamente da atividade pericorética, dessa característica de Deus, da Santíssima Trindade, na criação. Então ele aborda a pericorese em vários assuntos, como o tempo, esse do tempo foi bem filosófico, sabe? A linguagem, a música, o espaço, o casamento. Então ele fala da pericorese nessas relações. A ideia do autor é que nós podemos encontrar essas pistas da Trindade em toda a criação. Foi um livro muito difícil, para mim foi um livro difícil de ler, com uma linguagem difícil. Ele falava de vários conhecimentos que eu não tenho, então foi um livro difícil, mas muito bom, por isso que ele tá aqui nessa lista de melhores do ano. O próximo livro eu não tenho aqui e eu já adianto pra vocês que a maioria dos livros eu não tô com ele físico aqui fácil, porque eu não sei se vocês estão vendo, eu fiz uma árvore de Natal de livros, então muitos dos meus livros preferidos estão na minha árvore de Natal. Então eu vou deixar uma foto dos livros aqui pra vocês. O próximo dessa lista é o Experimentando Mais de Deus, do Tim Chester. Esse livro é meio que uma continuação do livro Conhecendo o Deus Trino. E é interessante, eu coloquei esse livro nessa lista porque ele é extremamente aplicado. Ele fala de doutrinas, ele fala de teologia, mas ele é bem aplicado. A ideia do autor é nos mostrar como nós podemos viver e experimentar mesmo de Deus a partir daquele conhecimento que a gente tem, por exemplo, no culto de domingo. Às vezes a gente vai para a igreja no domingo e sai da igreja com o coração aquecido, a gente diz que o sermão foi muito bom, mas parece que na segunda-feira de manhã acontecem coisas na nossa vida que parece que aquilo tudo já foi embora. Aquele nosso coração aquecido, tudo que a gente aprendeu, os nossos olhos maravilhados ali com a palavra de Deus, parece que tudo aquilo já foi nublado pela correria da vida. Então o autor fala como é que nós podemos experimentar mais de Deus no cotidiano, no dia a dia, em meio à correria da vida. E eu gostei demais, gostei especialmente do capítulo 3, que fala sobre a paternidade e o amor de Deus. Muitas vezes a gente acha que quando a gente peca, Deus deixa de nos amar. Nós somos muito instáveis e inconstantes, então nós queremos medir o amor de Deus pela nossa inconstância. A gente acha que não, hoje eu não fiz meu devocional, então Deus, me ama menos hoje. Aí quando eu tô com o devocional em dia, quando eu tô, com a vida cristã em dia, parece que Deus me ama mais. E o amor de Deus não funciona dessa forma. Então esse capítulo sobre o amor de Deus foi especialmente constrangedor para mim. Por causa disso, que eu falei pra vocês, e eu gostei demais desse livro do Tim Chester. O próximo livro, eu tô aqui com o notebook porque, minha colinha, eu ouvi esse próximo livro lá na Pilgrim. Vocês vão ver que eu consumi muito conteúdo na Pilgrim esse ano, e na verdade eu sempre consumo muito conteúdo deles, mas alguns dos livros deles estão aqui na minha lista porque foram livros muito bons, e um desses foi o Chamados para Criar. Gente, que livro fantástico. Ele fala sobre empreendedorismo, sobre criatividade, sobre chamado, vocação, que são temas que por muito tempo ficaram, são temas muito próximos assim de mim, porque eu mudei de curso há um tempo atrás, esse ano eu larguei aí o meu emprego para começar um negócio. Então, esses temas, eu gostei muito de aprender mais sobre esses temas e de entender que sim, nós fomos chamados para servir a sociedade, para glorificar a Deus enquanto nós servimos a sociedade com os nossos dons e talentos. E ver isso de uma perspectiva bíblica, o autor traz vários cases, várias histórias de pessoas que decidiram empreender e que abençoaram o mundo através dos seus negócios. Então, definitivamente, esse foi um dos melhores livros do ano.
você encontra o audiobook lá na Pilgrim. Aí o próximo livro da nossa lista foi um livro que eu me propus a ler em 2020. Se você viu o meu vídeo de 12 livros para 2020, você viu que a trilogia de O Senhor dos Anéis estava lá. Eu li os 3 livros numa leitura compartilhada aqui, na verdade, lá no Instagram. As lives estão aqui, as lives de A Sociedade do Anel estão aqui. Eu decidi colocar A Sociedade do Anel nessa lista porque foi o meu livro preferido da trilogia. Se você já leu O Senhor dos Anéis, aproveita e comenta aqui embaixo qual é o seu livro preferido, que eu vou gostar muito de saber, de trocar essa ideia sobre O Senhor dos Anéis. Se você quer ler essa trilogia, aqui no canal a gente tem um vídeo onde eu contei as minhas experiências lendo essa história pela primeira vez, e também tem a playlist separada por capítulos em que você pode ir lendo e acompanhando os comentários. Tá um conteúdo muito bacana e você pode ir lá conferir. Eu amei ler O Senhor dos Anéis esse ano, e A Sociedade do Anel é um livro muito belo, que fala muito sobre amizade. O Tolkien consegue nos inserir no universo que ele criou e nos leva a sentir os personagens estão sentindo, a contemplar toda a beleza que ele colocou ali naquela história. Então, por isso, A Sociedade do Anel está aqui na minha lista também. Próximo livro eu li com um grupo de amigas, um grupo de mulheres, e foi o que Deus diz sobre as mulheres. Esse livro foi muito bom porque a proposta dele é tratar de temas meio que espinhosos, falando aí sobre as mulheres. E é um livro muito gracioso. A autora, que se eu não me engano, chama Caitlin Nielsen, ela traz temas difíceis com um olhar muito gracioso e que nos leva a glorificar a Deus por ter nos feito da maneira como Ele nos fez, por ter nos feito de maneira diferente dos homens, e nós terminamos o livro louvando a Deus pela bondade com que Ele nos fez. E isso é maravilhoso. É um livro realmente muito bom, eu indico muito que vocês leiam. Eu fiz uma resenha lá no IGTV, eu vou deixar linkado aqui nos comentários, no box de descrições aqui do YouTube, para vocês conferirem a resenha desse livro. Mudando completamente de assunto, o próximo livro aqui da minha lista foi o Boca do Inferno, do Otto Lara Rezende. Aí você pode, se perguntar, meu Deus, Boca do Inferno, o que a Gabi anda lendo, pelo amor de Deus? Gente, esse livro aqui é um livro de contos do Otto Lara Rezende. Não lembro quantos contos são, acho que são uns 8 contos. Todos eles se passam, se eu não me engano, no interior de Minas Gerais. E são crianças, gente. São contos que envolvem crianças. E o que eu mais gostei nesse livro foi da genialidade do autor de colocar essa vivência da infância e misturar com tragédias. Porque todo conto é super trágico. São histórias que você fica assim, são histórias de arregalar os olhos mesmo. Eu já sabia que os contos tinham esse tom trágico, e por serem crianças parece que fica mais trágico ainda. E como eu sabia que alguma desgraça ia acontecer, cada conto tem cerca de 10 páginas, mais ou menos. Quando eu tava ali na página 7, 8, eu já tava, meu Deus, o que vai acontecer? Mas assim, um livro fantástico, você lê rapidinho, mas como os contos são bem difíceis, né? Difíceis não a linguagem, mas difíceis por causa dos acontecimentos. Eu li um conto por dia, mas foi um livro muito bom, gostei muito. Eu não conhecia esse autor, mas gostei muito de ler esse livro. Com toda certeza está assim no meu top 3. Eu disse que não ia falar de preferências, mas se eu fosse fazer um top 3, esse livro estaria lá com toda certeza. Aí, gente, nós partimos para um próximo livro, que é O Significado do Casamento, do Timothy Keller. Eu gostei muito de ler esse livro esse ano. Eu li com o meu noivo, que na época era meu namorado, e a gente gostou muito de ler esse livro juntos. Eu indico esse livro para todo mundo. Esse livro é fantástico. O Tim Keller, primeiro, faz uma análise da nossa cultura, de como as pessoas estão constituindo família hoje em dia. Por que elas não querem constituir família, não querem casar, não querem ter filhos. E isso é um fenômeno da nossa época, né? Então ele faz uma análise cultural muito bem feita. Esse livro vale só por esse início. E além disso, ele vai realmente traçar um panorama bíblico do que é o casamento, de maneira muito graciosa, de maneira muito inteligente. Eu gostei muito mesmo desse livro. Antes de ser um livro de regras, de faça isso, não faça aquilo, é um livro bíblico. Ele pega textos bíblicos e vai fazer uma explicação bíblica sobre aquilo.
E definitivamente, depois de ter lido esse livro, não importa se você é casado, solteiro, tá namorando, noivo, viúvo, não importa, você vai louvar a Deus pela maneira como ele orquestrou o casamento, que foi de uma maneira linda, belíssima mesmo. Então esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano. O último livro da nossa lista também é um livro do Tim Keller. Ele é o A Fé na Era do Ceticismo. Inclusive tem resenha desse livro aqui no canal. Foi um livro fantástico. Esse ano eu tive um contato muito mais próximo com o Timothy Keller. Até o ano passado eu só havia lido aquele livro Ego Transformado, que também tem resenha aqui no canal e é um livretinho bem fininho, mas fantástico, recomendo para todo mundo. E esse ano eu tive esse contato mais próximo com o Timothy Keller e o A Fé na Era do Ceticismo foi assim um livro fantástico. É um livro para quem tem dúvidas acerca da fé cristã, para quem quer aprender a defender melhor a fé, para pessoas que não são cristãs e têm dúvidas acerca do cristianismo. O Tim Keller realmente estabelece um diálogo com pessoas que têm dúvidas. Ele está inserido, né, o autor, num contexto altamente secularizado. Ele tem a igreja dele fica lá em Nova York e ele tem contato com pessoas céticas, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas com uma cosmovisão completamente secular. E o Tim Keller, por mais de um ano, ficava depois dos cultos tirando dúvidas de quem chegasse, né, com qualquer dúvida acerca da fé cristã. E ele fez isso durante muito tempo. E o conteúdo desse livro é mais ou menos essas dúvidas das pessoas e as respostas que ele deu. É interessante porque são dúvidas como, será que a Bíblia é verdade? Se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? O cristianismo é um cativeiro cultural. Então é muito interessante porque ele traz muitas fontes, ele é muito inteligente. Gente, gostei demais desse livro, do A Fé na Era do Ceticismo, e recomendo muito que você leia. A listinha acabou, mas eu queria fazer uma menção honrosa. Eu não vou colocar esse livro que eu vou falar aqui, porque eu não terminei de ouvi-lo ainda, que é o livro Manso e Humilde, que está disponível lá na plataforma Pilgrim. É um livro fantástico, que fala sobre o coração de Jesus Cristo, sobre quem Jesus Cristo é. E você pode se perguntar, Gabi, mais um livro sobre Jesus? Gabi, tudo é sobre Jesus, o cristianismo é sobre Jesus. O que esse livro tem de diferente? Eu diria que esse livro nos faz atentar para trechos bíblicos que às vezes a gente passa por cima. Ele fala sobre a compaixão que Jesus Cristo tem por nós e sobre a misericórdia mesmo e o amor que Jesus tem por nós. A Bíblia diz que Cristo é um sacerdote que pode se compadecer de nós. Eu vou começar a chorar. Cristo é um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de nós. E por isso ele é amoroso. E por isso ele é manso. Por isso ele pode se voltar para nós com compaixão. O autor fala de textos do Novo Testamento em que Jesus, movido por compaixão, curou, movido por compaixão, perdoou pecados. E ele aponta outros textos do Novo Testamento falando que esse mesmo Jesus continua a interceder por nós diante do Pai. Esse mesmo Jesus é um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nós. É um Deus homem, né? É o Deus homem cheio de misericórdia. E esse livro tem sido, assim, fantástico. E eu já tô chorando aqui, meu Deus. E eu super recomendo que vocês ouçam esse livro. Eu só não vou colocar aqui como, né, oficial na lista dos melhores do ano, porque eu não terminei de ler ainda. Mas eu super recomendo que vocês vão lá na plataforma, que vocês ouçam esse livro, porque definitivamente vale muito a pena. Eu compartilho da opinião da Francine do Graça em Flor, que disse que se esse livro não tivesse tanta base bíblica e o autor não se ancorasse nos pais da igreja, nos puritanos, não olhasse aí para a história da igreja, certamente eu diria que era um livro aguado, um livro que vende a ideia de que nós somos pessoas em alta conta e que por isso Jesus nos ama, mas não é nada disso. Ele realmente mostra quem Jesus é, fala do coração de Jesus, quem foi Jesus, se ancorando muito bem. Ele faz um trabalho muito bíblico, explanando textos bíblicos, se ancorando aí na história da igreja para falar acerca desse assunto, e por isso a gente se convence que aquilo é um tema bíblico. E é constrangedor, sabe? E no final das contas é isso, pensar no evangelho, pensar no amor de Deus por nós é constrangedor, porque isso nos mostra
que nós somos muito pecadores, nem o amor de Deus a gente consegue entender direito, porque Deus é completamente diferente de nós nesse aspecto de ter um amor completamente imerecido, imerecido mesmo. Nós não conseguimos, é um paradoxo, né? Nós pensamos, não há nada em nós que faça Deus nos amar dessa forma, mas Ele nos ama porque Ele é amor. E parece um papo meio piegas, mas não, isso é o Evangelho. Bom, pessoal, essa foi a minha lista dos melhores livros de 2020. Eu quero muito saber quais foram os melhores livros que você leu esse ano. Se você puder colocar aqui nos comentários, vamos bater um papo sobre os livros bons que nós lemos nesse 2020, que foi um ano tão difícil. Então vamos pelo menos falar de coisas boas, falar de boas leituras. Muito obrigada pela companhia nesse 2020, obrigada pelos comentários, pela interação de vocês. Se inscrevam no canal se você não é inscrito, avalie o vídeo, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Até a próxima, Deus abençoe você!